Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, continuando o assunto sobre substituição trigonométrica, nós vamos ver o caso de funções onde o integrando envolve expressões do tipo raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a substituição x igual a vezes tangente de θ, com θ definido no intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a gente vai tentar entender isso aqui. Então, se você assistiu a parte 1, você vai verificar que o procedimento ele é praticamente o mesmo. Então, a gente começa aqui do nosso triângulo retângulo, tá? Aqui um ângulo de 90 graus, o meu ângulo θ está aqui. Então, eu vou construir esse triângulo de tal forma que eu tenha agora essa expressão aqui. Então, a medida desse cateto ela deve ser x, a medida desse outro cateto deve ser a. Então, pelo teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Perfeito. Então, vamos começar. A substituição é x igual a vezes tangente de θ. Então, derivando essa equação aqui, eu tenho dx igual a vezes, qual é a derivada da tangente? Secante de θ ao quadrado de θ. Muito bem. Temos também o que? A raiz quadrada de x ao quadrado mais ao quadrado. A gente vai desenvolver essa expressão, tá? Então, isso aqui é raiz quadrada de x ao quadrado. Então, vai ficar quem é x? A vezes tangente de θ, tudo isso ao quadrado, mais a ao quadrado. Continuando, nós temos raiz quadrada de, essa expressão aqui ao quadrado é ao quadrado, tangente de θ ao quadrado, mais ao quadrado. Eu posso pegar ao quadrado e colocar em evidência. Então, nós teremos raiz quadrada de ao quadrado vezes tangente de θ ao quadrado mais 1. Tá? Então, se você verificar, tangente de θ ao quadrado mais 1, isso aqui é secante de θ ao quadrado. Então, aplicando a propriedade de radiciação, eu tenho que essa expressão aqui ela é igual a raiz quadrada de ao quadrado vezes a raiz quadrada da secante de θ ao quadrado. A sempre é um número positivo, então a raiz quadrada de a ao quadrado é o próprio a. E a priori a gente tem que a raiz quadrada de secante de θ ao quadrado é o módulo da secante de θ. Só que a gente tem que relembrar aqui a trigonometria, né? Isso, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que secante de θ é o inverso do cosseno, tá? Então, vamos ver aqui o ciclo trigonométrico. Então, como a secante é o inverso do cosseno, né? A secante ela é o inverso do cosseno. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o sinal da secante ela vai ser o mesmo sinal do cosseno. Então, a gente verificou na parte 1 do vídeo que o cosseno ele é positivo aqui no primeiro e no quarto quadrante. Só que esse cosseno aqui ele tem que ser diferente de zero, porque ele está aparecendo no denominador. Logo, a gente vai ter o quê? Que o ângulo ele não pode ser menos π sobre 2, né? E ele não pode ser π sobre 2, porque são justamente os valores cujo cosseno dá o quê? Zero. Então, o ângulo ele pode ser o quê? Qualquer arco entre menos π sobre 2 a π sobre 2, porque a secante ela é definida desse jeito. Então, como o θ está definido nesse intervalo, então a secante também sempre vai ter o quê? Valores positivos. Logo, eu posso dizer que a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado é a
vezes secante de θ. Então, vamos arrumar aqui a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Nessa situação, sempre vai ser a vezes secante de θ. Então, vamos fazer o nosso resumo. Ó. O que a gente tem aqui, ó, que a gente vai precisar de fato, né? Então, a substituição é x igual a vezes tangente de θ. Derivando essa expressão, eu tenho a vezes secante de θ ao quadrado dθ. E a gente verificou que a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado sempre vai ser a vezes secante de θ. Claro que θ tem que estar definido nesse intervalo aqui. Então, pessoal, é isso, né? Então, a gente vai verificar o seguinte exemplo. Calcule a integral pelo método da substituição. Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar o caso 2. Então, a gente vai resolver esse exemplo no quadro. Então, pessoal, já temos o exemplo aqui da aula de hoje no quadro. A integral de dx sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Então, vamos lá. Primeiro, a gente observa essa expressão aqui. Ó. Então, vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o valor de A aqui é igual a 2. Logo, a gente vai poder reescrever o triângulo retângulo da situação. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso triângulo retângulo. O ângulo θ. Então, nós vamos montar o nosso triângulo de acordo com a situação. Logo, a medida desse cateto aqui ela tem que ser x. A medida desse outro cateto aqui tem que ser a. Porque, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa é raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, que é justamente a expressão aqui que aparece no integrando. A substituição é o quê? X igual a, só que a é 2, vezes tangente de θ. Então, se a gente derivar essa equação aqui, nós vamos ter dx igual a 2 vezes a derivada da tangente é secante de θ ao quadrado de θ. E raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, isso aqui é a vezes secante de θ. Então, vai ser 2 vezes secante de θ, com θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Muito bem. Logo, eu vou poder reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Então, eu tenho que a integral de dx sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, isso aqui é igual. Passando para a variável θ, eu tenho a integral de dx, que é dx 2 vezes secante de θ ao quadrado dθ sobre x ao quadrado. Então, x é 2 vezes tangente de θ, então a gente vai ter 2 vezes tangente de θ ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, que é 2 vezes secante de θ. Muito bem. Simplificando essa expressão aqui, vamos observar o quê? Tá? Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. A integral de 2 vezes secante de θ ao quadrado dθ sobre, vamos resolver essa potência aqui, então fica 4 vezes tangente de θ ao quadrado vezes 2 vezes secante de θ. Tá? Então, eu posso simplificar esse 2 aqui por 2. Tá? Esse secante de θ ao quadrado eu posso simplificar por secante de θ.
Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa expressão ela é igual a integral de... Aqui ficou 1 sobre 4, né? Então, esse 1 sobre 4 eu posso tirar de dentro da integral, porque é constante. Aqui ficou o quê? Secante de θ dθ sobre tangente de θ ao quadrado. Muito bem, então, reescrevendo essa integral aqui da variável x para a variável θ, a gente tem que justamente essa integral aqui. Logo, a gente vai ter que resolver essa integral aqui. Tá? Então, como é que a gente vai resolver essa integral? Eu tenho que secante de θ sobre tangente de θ ao quadrado, isso aqui é igual. Secante de θ é o inverso do cosseno. Então, eu vou ter 1 sobre cosseno de θ. E tangente de θ ao quadrado é seno de θ ao quadrado sobre cosseno de θ ao quadrado. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter cosseno de θ ao quadrado sobre seno de θ ao quadrado. Então, simplificando essa expressão aqui, a gente vai ter o quê? A gente pode simplificar cosseno de θ ao quadrado por cosseno de θ. E a gente vai chegar à conclusão que secante de θ sobre tangente de θ ao quadrado é igual a... Aqui vai ficar cosseno de θ sobre seno de θ ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Então, posso reescrever essa fração da seguinte forma. Cosseno de θ sobre seno de θ vezes 1 sobre seno de θ. Então, essa razão aqui, cosseno sobre seno é cotangente de θ. E o inverso do seno é o quê? O inverso do seno é cossecante de θ. Muito bem. Logo, essa integral aqui, vamos lá, vamos aqui, ó, a integral de dx sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, isso aqui na variável θ é 1/4 dessa integral aqui. Só que essa expressão aqui é equivalente a essa aqui. Então, vamos lá. Eu posso escrever essa integral aqui da seguinte forma. 1/4 da integral dessa expressão aqui. Só que eu tenho que essa expressão é cotangente de θ vezes cossecante de θ. Certo? De θ. Ora, pessoal, por que eu reescrevi essa expressão aqui dessa forma? Porque aqui a gente tem uma integral imediata. Qual é a função, né, que eu derivo que dê cotangente de θ vezes cossecante de θ? Então, essa função, tá? Então, a gente vai ter aqui 1/4 vezes essa função, que é a minha função primitiva, é justamente menos cossecante de θ. E aqui vai aparecer a minha constante de integração. Tá? Então, resolvendo essa integral aqui na variável θ, eu tenho que o resultado dela é menos cossecante de θ dividido por 4 mais a minha constante de integração. Só que eu tenho que expressar isso aqui na variável x. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando o meu triângulo retângulo. Então, vamos lá. Pelo triângulo
temos. Então, pelo triângulo temos. Quem é cossecante? Então, cossecante do ângulo θ. Cossecante de θ. Então, a cossecante é o inverso do seno. Tá? Então, o seno desse ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o inverso disso é o quê? Raiz quadrada, né? Ou seja, a hipotenusa, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre o quê? Sobre x. Que é o inverso, cossecante é o inverso do seno. Seno é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Então, o inverso disso é raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre x. Logo, essa minha integral aqui, eu já posso reescrever o resultado dela. A integral de dx sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Isso aqui é igual, para separar a variável θ, encontrei o resultado, é menos cossecante de θ sobre 4, só que cossecante de θ é isso aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual a menos cossecante de θ, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre x, e isso dividido por 4, mais a minha constante de integração. Logo, o resultado da minha integral né? Simplificando isso aqui é menos divisão de fração, então vai ser o que? A primeira raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 dividido, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 4x, mais a minha constante de integração. Então, está aqui o resultado da integral da aula de hoje, aliás, utilizando a substituição trigonométrica caso 2. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? Se esse assunto foi útil para vocês, deixe aquele like, compartilhe esse conteúdo e até o próximo vídeo aqui no canal sobre esse assunto.